Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Agradecendo a presença de todos que aqui estão nesse momento, encarnados, como também desencarnados. Agradecemos também a fonte criadora, Deus, ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo de Nazaré, a nossa Mãe Maria de Nazaré, essa essência divina que nos inspira a cada dia que passa, sermos pessoas melhores, aos nossos mentores individuais, como também os queridos enfermeiros, médicos e socorristas que trabalham na esfera espiritual aqui do Fraternidade e Amor. Que possamos nessa manhã de domingo, casa cheia, e fazer com que a lição do Evangelho que nos venha a convite de uma reflexão faça com que nós possamos ser um pouquinho mais compreendidos da nossa necessidade de sermos seres integrais para conosco mesmo, mas também principalmente para os que estejam ao lado de fora, nas ruas, esperando sempre algo de melhor de cada um de nós. Então, que estaremos hoje conversando com os queridos irmãos e irmãs, nessas intuições que receberemos durante os próximos minutos, está inserida em uma das obras da codificação kardeciana, para essa, a terceira, publicada a partir de janeiro de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde trabalharemos com o capítulo 18, de item 3 a 5, onde o 9 eu não tem, já nos deu uma pincelada, fiz uma prevenção dessa responsabilidade dos pontos, os chamados nesse momento atual do planeta Terra, final de provas e expiações, mas poucos os escolhidos, poucos os que realmente estejam no seu dia a dia empreendendo a sua reforma íntima, o seu orar e vigiar, a sua inter-relação para com o meio. Vejamos, já em um dos itens que nós trazemos inseridos entre os itens 3 e 5 deste capítulo, a parábola da própria porta estreita, que o irmão apóstolo Mateus nos traz, dizendo que entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos os que a encontram. E o que será que a Mateus, que vivenciou junto ao Cristo, está procurando nos trazer dentro dessa parábola aqui? Invocamos no capítulo 7, versículos 13 a 14. São esses desafios, queridos irmãos e irmãs, que cabe a cada um de nós os vinculados à escola do Espiritismo, da doutrina espírita, mas também na escola do cristianismo vivo, que precisamos entender a cada dia que passa, por exemplo, nos cursos, nas lições, nas exposições evangélicas dos tratamentos espirituais que nós recebemos aqui no Fraternidade e Amor, convidando-nos incessantemente para que sejamos pessoas melhores para o meio. Por quê? Se nós formos avaliar as situações negativas, outras, que muitas vezes as pessoas terceirizam ou postergam para depois, fazendo com que essa psicosfera pesada em todo o planeta Terra, que sim, nós estamos as percebendo de forma direta ou indireta, rumores de guerra, catástrofes geológicas, que sempre ocorreram, ocorrem e ainda precisarão ocorrer, porque o mundo está em transição. E assim nós vamos, se não tivermos uma solidificação, uma base, um sustentáculo para que nós não nos contaminemos com isso, muito pelo contrário, façamos o oposto em prol dos nossos semelhantes, vamos postergando essa oportunidade ímpar de nossa encarnação atual. Porque é isso que os Espíritos dizem, vocês estão em uma das suas melhores oportunidades de evolução, de ascensão espiritual. São as duas asas do intelecto que nós conhecemos da evolução, ou o intelecto e a moral, o desenvolvimento da fraternidade, da caridade com os nossos semelhantes. Então, se nós formos nos contaminar com o que é deixado de fazer, ou que os irmãos em ignorância, principalmente na esfera espiritual, estão intuindo aos encarnados, nós perdemos essa oportunidade reencarnadora, mas não podemos nos contaminar com isso, muito pelo contrário. Precisamos sempre trazer o caminho, a verdade e a vida que foi em Cristo, quando ele disse:
plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, tanto no lado negativo, mas também no lado positivo. Somos espíritos eternos? Estamos na carne, não somos carne? Então, muitas outras já tivemos no pretérito, reencarnações, por sermos espíritos eternos. E outras tantas a teremos, buscando esse próximo nível, que é o terceiro nível de evolução de orbe nas muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de regeneração. Já passamos pelo planeta, os planetas primitivos, primeiro nível, estamos findando o de provas e expiações e procurando agora salvou-os a mundo de regeneração. O próprio Espírito de Emmanuel, que foi guia espiritual de Chico Xavier, que reencarnou a partir do ano de 2000, como disse o próprio Chico Xavier, antes de desencarnar no ano de 2002, vem nos trazer aí um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, não importa, o importante é que saibamos, acontecerá a transição, a transformação que tanto nós queremos para nossas vidas, para a vida dos nossos descendentes, que darão continuidade na proposta dessa continuidade, desse início de mundo de regeneração. É um desafio diário, queridos irmãos e irmãs, mas a doutrina espírita sempre está aqui de portas abertas nos 7 dias da semana, 5, que estamos em um domingo. Acordamos cedo um dia que nós poderíamos estar dormindo um pouco mais tarde, por que não? Nós trabalhamos a semana inteira, outros mais afazeres nós temos. Nós só durante a manhã e a tarde, mas temos também a noite, vinculamos em situações que fazem com que nós cresçamos, mas acima de tudo, dizemos as nossas consciências eternas: eu estarei em fraternidade e amor, sim, porque eu quero me melhorar, e sei que a casa, a mentoria espiritual da casa proporcionar-me-á essas ferramentas, esses acessos para que eu seja uma pessoa melhor. É importante de que tenhamos essa consciência. Se estivermos chateados, tristes pelos momentos a qual o planeta esteja passando, nos livremos, nos voltemos à oportunidade que o Cristo, Maria, nossos mentores espirituais, nos proporcionam a estarmos aqui, sempre nos desenvolvendo e sermos pessoas melhores para nós mesmos e para os que estão ao nosso lado. Entendemos por porta estreita. Selecionar as atitudes que nos convêm, crescendo para Deus através do esforço pessoal, individual, não terceirizando, mudando sentimentos e renovando atitudes. A renovação é diária. Renovação de atitudes, renovação de pensamentos. Os próprios pensamentos fazem com que nós saibamos quem são os que estão ao nosso lado, em relação aos que estão na quarta dimensão, que é a esfera espiritual, a qual todos nós inexoravelmente voltaremos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, anos. O que importa? O importante é que estejamos conscientes de que essas renovações de atitude precisam estar em nossas vidas na prática, porque independentemente do momento ao qual tivermos que passar para o mundo espiritual, consciencialmente diremos: fiz o que eu podia, sei que eu podia ter feito mais, mas quero dar continuidade para a minha caminhada no mundo espiritual, trabalhando e estudando para quê? Na próxima reencarnação, mais atitudes e pensamentos assertivos eu tenho em minhas vidas, nossas vidas, e assim vamos caminhando para educar o espírito que é o imortal e não a matéria que é transitória, sempre foi, é e ainda ou será nas muitas moradas da casa do Pai, o corpo físico. Ele é uma ferramenta para que cresça o espírito que é eterno. E a porta larga? Fazer de tudo sem medir as consequências espirituais, ou seja, gozando que a matéria pode nos oferecer na tridimensionalidade, na terceira dimensão. É não ter limites, é deixar-se levar pelos vícios, imperfeições, defeitos, ambições, entre outras coisas. É fugir das responsabilidades espirituais. Até aí, a irmã Joana de Ângeles, que é uma das mentoras de Divaldo Pereira Franco, que nessa própria obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, em uma lição intitulada A Paciência, nos ensina a mostrar que essa porta larga, ela é compreensível e nós precisamos desenvolver essa paciência por esse estágio final de provas e expiações a qual nós estamos passando. Quantas milhares de pessoas nem sabem que são espíritos, tão pouco que são eternos, e que todas as consequências de seus atos refletir-se-ão em sua eternidade. Dentro da proposta do plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha, o que cabe a cada um de nós, os vinculados
doutrina do nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, nos convida a cada dia que passa a auxiliarmos a todos esses queridos irmãos e irmãs que ainda não têm esse conhecimento e que são, como nós, responsáveis pelos seus atos, pelos seus pensamentos, fazendo com que, direto e diretamente, eles estejam atravessando a porta larga e não procurando a porta estreita, que é a porta que vai usar pessoas melhores aqui ou no mundo espiritual, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. O próprio Cristo disse que existem um convite também a cada um de nós para os auxiliarmos. Primeiro, sim, temos que estar bem, cuidando do corpo, ingerindo a quantidade mínima de líquidos, a alimentação, mas também cuidando do espírito, sempre pensando nas obras. Por exemplo, temos uma biblioteca com inúmeros títulos recentes, alguns mais antigos, que convidam-nos a expandirmos a nossa consciência, que é uma das asas da evolução eterna do espírito ou intelecto. Então, assim, faz com que ferramentas não nos faltam, mas precisamos ponderar os 7 dias da semana, nos 2 terços em qual nós estamos diariamente acordados, ou seja, em estado de vigília, empreendendo em nossas vidas. Será que estamos dosando o nosso tempo? Será que realmente não temos 1, 2 ou 3 horas nos 5 dias úteis ou nos 7 dias da semana que podemos empreender? Por exemplo, nas obras sociais que foram convidadas aqui pelo irmão Frei, para que estejamos engajados na casa, ajudando os irmãos da espiritualidade, nos nossos exemplos, mas principalmente os irmãos encarnados em dificuldades, como também os esforços que a casa oferece. Sim, devemos, se quisermos sempre nos melhorar, entrarmos pelo caminho da porta estreita, procurando sempre nos vincularmos a essas situações que só nos farão bem. E aqui também foi dito logo no início, quando os espíritos que aqui já trabalharam até mesmo de outras casas voltam pelas palavras da psicofonia, dizem: façam o melhor que vocês possam fazer diariamente, porque colherão os frutos para as suas eternidades. O caminho da porta estreita, como aqui estamos desenvolvendo esses conceitos, a busca das virtudes que nos auxiliam, mas auxiliam os nossos semelhantes, a transformação do planeta Terra, essa querida essência gaia que nos acolhe a cada reencarnação, atitudes de renúncia, testemunhos silenciosos, quantas vezes é importante que nos calemos para que o nosso irmão ascenda em sua caminhada evolutiva, ainda que estejamos com a razão. Mas o que é realmente estar com a razão? Quantas vezes Chico Xavier nos ensinava para que enchêssemos a boca de água e não respondêssemos? Era uma maneira, logicamente figurada, para que não imitamos uma réplica de pronto, pode, em vez de beneficiar, prejudicar como mais pessoas dentro de nossa residência, nas ruas, no ambiente profissional, que diga-se passagem, é dificílimo, porque cada pessoa, cada cabeça é um mundo, muitas vinculadas a outras propostas religiosas, outras em ação. Então, olha o desenvolvimento da paciência e de sermos realmente espíritas no nosso dia a dia. É um desafio diário, queridos irmãos e irmãs. Honestidade no trabalho. Não importa que ninguém esteja vendo, mas eu terei a minha integridade como ser cristão e vinculado ao doutrina dos Espíritos e não fazer coisas erradas, ou não mentir em certas situações que poderão prejudicar outras mais que estejam ali vinculadas a ela, que é o que infelizmente a gente percebe no planeta Terra, que se deixar uma determinada situação só porque ninguém está vendo, vai lá e comete algum ato que não é benéfico. Mas será que alguém não está vendo mesmo? Não diz o Espírito André Luiz, que trabalhou pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que para cada encarnada tem no mínimo 10 irmãos espirituais nos averiguando os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos desenvolvimentos em prol dos que estão ao nosso redor? Então sempre nós estaremos acompanhados. Então que fique essa conscientização nossa espiritual. O meu pensamento dado, atos que estão sendo averiguados pelos que estão ao meu redor, e qual é o exemplo que eu estou colocando do cristianismo redivivo, do caminho da verdade e da vida, e como também do próprio Allan Kardec, do professor Rivaio, como nós estudamos semanalmente, ouvimos as exposições evangélicas, os queridos irmãos e irmãs que se voluntariam para aqui trazer material para todos nós, o pão material, mas principalmente o pão espiritual, que transformar-nos em pessoas melhores. E a perseverança sempre
na certeza de que o plantio é livre, mas a colheita tem que ser obrigatória. Vamos contar situações melhores? Começando pelos nossos pensamentos. Saindo da porta hoje desse domingo agradável e se fomos testados em agirmos em prol do nosso semente, que façamos, porque todos nós saímos daqui com mais uma proposta do cristianismo redimido, inserida no capítulo 18 de itens 3 a 5, para que eu seja uma pessoa melhor e nos dias subsequentes outras mais virão em minha vida, porque o que não falta são ferramentas, são alicerces para que eu seja uma pessoa melhor. Já as tentações, a fama, temos o poder, o dinheiro, que diga-se de passagem, não é proibido, tão um pouco prejudicial angariarmos fundos, queremos melhorarmos. Não, sermos muito ricos, não. Mas aonde está sendo empregado esses recursos? Para amenizar a dor, o sofrimento de pessoas que estejam ao nosso redor. Por exemplo, hoje, a partir das 14 horas, o irmão disse que vai ter uma atividade para o desenvolvimento fraterno para pessoas que estão em condições que precisam de uma palavra amiga, de um abraço, de um sorriso. É a porta estreita, queridos irmãos e irmãs. Nós sabemos o que eu não tenho que fazer para adentrar na porta larga ou me contaminar com os que estejam nessa porta, e pelo contrário, fazer com que eles se transformem, modifiquem-se e caminhem-se como nós, buscando a porta estreita, que é o que cabe a cada um de nós em nossa proposta reencarnatória. A própria beleza física, sabermos cuidarmos, não exagerarmos em situações que possam, inclusive de forma direta ou indireta, fazer com que pessoas se sintam menosprezadas ou até mesmo intimidadas. Saibamos lidar com todas essas oportunidades reencarnatórias que normalmente nós dobramos antes de reencarnar. Os desafios que nós estamos passando, íntimos, como também a nível planetário, macro, externo, nós sabemos que iríamos passar antes de voltarmos para o corpo físico. Da mesma forma, um monte do nosso corpo físico. Alguns têm direito de escolher, outros não. Outros precisam vir dentro das necessidades que os mentores individuais que se proporcionaram a estarem conosco nessa atual encarnação nos orientaram que nós deveríamos estar trazendo. Então, respeitemos, agradeçamos e principalmente trabalhemos isso beneficamente, nosso benefício e ao benefício dos que estejam ao nosso redor. Abusos do sexo, a sexualidade que faz com que haja a procriação, a perpetuação da espécie, a lei das sucessivas reencarnações, sempre com uma objetividade, sempre pensando, será que esse ato, ou mais outros, não poderá nos prejudicar no futuro a posteriori? É algo que também nós precisamos sempre estarmos de sobreaviso para que não excedamos a determinadas situações. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, são situações que nós encontramos no dia a dia, em cada um de nós, ou os espíritas, os vinculados à proposta de Jesus Cristo, desenvolvermos e fazermos com que essas pessoas, não que nós não tenhamos isso em menor medida ou maior grau em nossas vidas ainda, porque sim, somos seres imperfeitos, também nos desenvolvemos, também os fazemos para com os nossos semelhantes. Mas nós, pelo menos, que já estamos vinculados à doutrina do Espírito, acende a luz na nossa consciência de que eu fiz, mas eu me arrependo, sem verbalizar, e eu quero fazer muito melhor e não reincidir em uma ou mais situações aqui apresentadas. Outros mais que estão desenvolvendo isso em um potencial ainda maior, se eu puder auxiliá-los para que eles também reduzam essa carga em suas vidas, que eu faça, porque são situações que fazem com que estejamos presos em planetas de provas e expiações com mundos primitivos, onde tantos irmãos e irmãs que não estão tendo condição energética para tal a reencarnar no mundo de início de regeneração, precise ir para uma das muitas moradas da casa do Pai, a qual a doutrina dos Espíritos nos convida a ter um entendimento. Convido aqui os irmãos e irmãs para que acompanhem 2 horas para um entendimento mais amplo sobre esse momento ao qual nós estamos passando. O próprio livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ou o livro Exilados de Capela, de Edgar Amon, onde conta esses momentos, porque lá também passaram por essas transições e estão ascendendo em sua caminhada evolutiva, mas alguns não puderam acompanhar temporariamente falando, mas em outras moradas puderam se recuperar e lá voltar para com os seus. É um convite a cada um de nós para que exercitemos e trabalhemos isso e ainda em nós está presente.
A reforma íntima é indispensável para a nossa evolução, tanto no campo intelectual como no moral. A reforma íntima vem ao encontro dessa reconstrução, de deixar abandonar o homem velho e construir um homem novo no presente. Foi dito aqui, meu irmão, o nosso dia é único, não multiplicar-se-á em situações iguais para os dias posteriores. Não, tudo que nós vivenciarmos hoje, nessas 24 horas, é único, passará. E qual é o cômputo que faremos em relação ao nosso conhecimento intelectual e moral que nos convida o material, o capítulo 18, para as nossas vidas? Inúmeros espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias no nosso planeta Terra, justamente por esse momento de transição planetária. Caso não avancem, precisarão ser realocados em outras moradas da casa do Pai. E olha como é a perfeição da fonte criadora de Deus. Até eles, quando forem realocados em planetas muito mais difíceis, a qual o momento que nós estamos passando, serão úteis aos seres que estarão ali em estágios inferiores. Não nos esqueçamos, quando estudamos na casa o livro dos Espíritos, aprendemos que Deus, a fonte criadora, cria os seres simples e ignorantes, onde esses seres precisam, primeiramente, estagiar no reino mineral, depois de um tempo passa para o reino vegetal, depois para o reino animal, e enfim, chega-se ao reino ao qual nós estamos, o nominal. Olha toda a construção que nós estamos desenvolvendo por meio de milênios, e vamos deixar passar esse momento ao qual podemos dar um salto maior ao novo nível de estágio planetário, que é o terceiro de regeneração em nossas vidas. Não, nós conseguiremos sim, queridos irmãos e irmãs. Então é importante que, ainda os que não puderem ficar conosco nas próximas e sucessivas reencarnações aqui no planeta Terra, aonde eles forem realocados, eles também serão úteis e terão a oportunidade, por meio dos seus esforços individuais, de voltarem para a nossa querida essência Gaia, o planeta Terra. Conscientes de que somos seres eternos e ainda possuidores de más tendências, sim, todos nós, por estarmos no momento final de provas e expiações, cabe-nos nos modificarmos para merecermos a continuidade do nosso progresso no dia a dia, é o que nós estamos falando aqui. Reforma íntima, orar e vigiar, porque nós temos uma multidão de irmãos encarnados e desencarnados acompanhando todos os nossos pensamentos e todos os nossos atos. E assim esse exercício diário transforma-se em concretização de um merecimento natural, que faça com que permaneçamos, que voltemos ao planeta Terra, ou aos sermos bons até maiores. É certeza que precisamos fazer o máximo para voltar apenas a essa morada da casa do Pai? Não, muito pelo contrário. Existem trilhões de planetas nos seus diversos estágios, desde o primeiro ao quinto, que é o mundo celestes e divinos, é o quinto e último nível, onde os cristos planetários podem ser co-criadores. Vejamos que quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós ascenderemos em nossa caminhada evolutiva. Temos exemplos de irmãos que tiveram êxito em suas atuais encarnações. Temos aqui Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, Eurípides Barçanufo. Eles nos ajudam, nos são a meta, já que temos como meta principal, primária, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, mas temos os mais próximos que estiverem presentes no século anterior e ajudarem-nos em nosso íntimo, em nossa consciência imortal, a fazer o mínimo que eles puderam nos proporcionar, não pela imposição, pela fala, mas pela sua prática, pelos seus exemplos, que são, sim, convincentes, e podemos consultá-los nas obras a qual nós temos disponibilidades aqui em nossa biblioteca. Convido ainda os irmãos nesse tema, muitos os chamados e poucos escolhidos. Tenho certeza que aqui em nossa casa nós temos a estudarem a quadrilogia, 4 livros da transição planetária. É o título dessa quadrilogia trazido por irmão Divaldo Pereira Franco, que atualmente ainda está encarnado conosco, com 97 anos de idade, trazido pelo irmão espiritual, um desses mentores, Manuel Filomeno de Miranda, mostrando a dificuldade dos seres reencarnantes a estarem alçando por meio dos seus esforços individuais esses níveis a qual possamos permanecer nesse planeta, ou outros mais que já estejam no nível de regeneração um pouco melhor. E nessa quadrilogia nós vamos encontrar
esses 4 livros, começando pela transição planetária, onde lá o próprio Manuel Filomeno de Miranda mostra-nos que, a convite de Cristo, lá da constelação das Pleiades, nós temos irmãos espirituais que vêm de Alcione, planeta de estágio de regeneração já avançado, que tiveram desafios como nós estamos tendo atualmente no planeta Terra. Conseguiram atravessar, transplantar e fazer com que agora, voluntariando-se a pedido por Cristo e reencarnando no planeta Terra, possam nos auxiliar. E nós, como alunos, se quisermos passar para níveis melhores, estudarmos e colocarmos em prática o que esses professores voluntariamente estão vindo a nós a nos proporcionar que o façamos. Depois temos o livro Amanhecer de uma Nova Era, que foi do ano de 2012. Temos depois Perturbações Espirituais, que trata muito, inclusive, dos atendimentos, dos trabalhos mediúnicos, de desobsessão, da importância desse exemplo para que esses irmãos também vinculem-se a ações do bem e mudem o viés de seus comportamentos e tenham novas e mais assertivas programações internas. E finalizando no momento de pandemia, diga-se passagem, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, o convite dessa quadrilogia é que vocês vão ter ainda mais a certeza de que cabe apenas e tão somente a mim ser o artífice da minha evolução e dos que estão ao meu redor. Não terceirizando, tampouco postergando, até mesmo para os poderes federais, estaduais e municipais. Não, façamos a nossa parte de que estamos vinculados à doutrina dos Espíritos. Então, trazendo um pouquinho mais de informação sobre esse intercâmbio entre mundos, a partir de 1970, espíritos vindos de Alcione, que é um planeta de regeneração pertencente ao aglomerado das Pleiades, aqui vieram, estão vindo e muitos ainda reencarnarão. Temos um vídeo no YouTube de Divaldo Ferreira Franco que já disse ter contato com alguns já reencarnados e é perceptível algumas de suas qualidades que já estão sendo colocadas em práticas no nosso planeta Terra. Eles entraram-se com a missão de alavancar o progresso em diversas áreas da humanidade: a moral, a científica, a tecnológica. São as últimas oportunidades que todos nós, na terceira dimensão da matéria como da quarta dimensão que aguardam novas reencarnações, a espiritual, estamos tendo para, enfim, dizermos o que nós queremos da nossa vida, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e aonde eu quero chegar, aonde eu almejo em minha evolução. Seres humanos de continuarmos reencarnando ou não no planeta Terra. É um sistema quádruplo de espiral. Aqui fizemos uma pesquisa um pouco mais ampla, porque Manuel Filomeno de Miranda tinha outros assuntos que precisavam ser colocados nessa quadrilogia. E não posso expandir um pouco mais sobre onde fica o Alcione, como que é essa constituição. É o único planeta, ele é um sistema solar, é um Sol que está orbitando junto a outros planetas, também de regeneração. Vejamos a pesquisa que realizamos, onde Alcione, conhecida também como Eta Tauri, é o principal aglomerado das Pleiades, na direção da constelação de Touro. É um sistema quádruplo, onde lá tem os planetas Alcione A, B, C e D, conhecido até hoje pelas pesquisas realizadas. Sendo a Alcione A maior. Ela está a uma distância de 440 anos-luz do nosso planeta Terra. Possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros, ou seja, 8 vezes maior do que o nosso Sol. 8 vezes maior do que o nosso Sol. E nós temos capacidade de receber em sua integralidade a energia do Sol, do nosso sistema solar. Alcione é 8 vezes maior. Olha o que nos espera nas muitas moradas da casa do Pai, com essa nossa reforma íntima, com esse orar e vigiar que cabe a cada um de nós diariamente. Alcione age no próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil quilômetros por hora. É um sistema binário, onde uma estrela anã, vermelha, fica orbitando em torno da estrela maior, que é a Alcione A. Então, esse convite que Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, nos faz, queridos irmãos e irmãs, nesse tema do capítulo 18, muitos os chamados, mais poucos os escolhidos, do item 3 a 5. E esse é o convite que eu deixo a cada um de nós, sem exceção, os encarnados, mas também os desencarnados. O que nós queremos de nossa vida, o que precisamos
precisamos fazer para nos melhorar? O que precisamos fazer para ouvir o que esses queridos irmãos de Alcione estão vindo nos trazer, para que alcemos voos maiores como eles também alçaram em suas vidas? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, disse o Cristo há cerca de 20 séculos atrás. O caminho, a verdade e a vida. Então, se algo eu posso deixar de convite aos irmãos e irmãs a partir de hoje em diante, é que possamos, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, nos modificarmos, de preferência até mesmo no anonimato, para que o eu interior cresça em prol do macro, que são todos que merecem, como nós, evoluir e terem vidas melhores, tanto material como espiritual. Que assim seja, graças a Deus, e que todos nós possamos, na sequência, continuarmos em vibrações para ao qual o que nós viemos receber nos faça também nos tratamentos espirituais, faça com que essas reenergizações tornem pessoas melhores. Nessa certeza desses recebimentos, dessas energias, sim, seremos os construtores, os artífices desse mundo de regeneração, beneficiando-nos a todos os que estejam ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, convido aos queridos irmãos e irmãs que estejam à vontade e queiram fechar os seus olhos materiais, para que com essa energia da certeza de que sim, nós atingiremos patamares maiores em nossas evoluções, com a ajuda da fonte criadora Deus, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o Messias, o Rabi da Galileia, sua mãe Santíssima Maria de Nazaré, com auxílio ininterrupto dos nossos mentores individuais, que possamos agradecer a nossa vida física, a nossa oportunidade ímpar reencarnatória, a qual nós estamos tendo nesse momento, e dizendo a cada um desses seres celestiais: faça-se em mim as vossas vontades, queridos seres estelares, que a minha mudança, a minha reforma íntima seja transmutada em todos os que estejam ao meu redor, independentemente de onde eu esteja atuando, em qual dimensão, durante as 24 horas do dia, até mesmo em desdobramento nas madrugadas. E é com essa certeza desse auxílio e da nossa transformação diária que nós poderemos realizar, é que façamos, a convite do nobre Jesus, a prece que Ele mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus,